A introdução da arte sacra cristã em Macau remonta à fundação da cidade pelos portugueses nos meados do século XVI. Lá para os finais do século, praticamente todas as principais igrejas e conventos da cidade tinham sido fundadas. Igrejas e conventos como a da Madre de Deus, a Igreja de São Lourenço, a de São Domingos, a de Santo Antônio, a de Santo Agostinho, e a instituição tão caracteristicamente portuguesa como a Santa Casa da Misericórdia. Sem dúvida, o monumento mais importante do século XVII é o templo e fachada da Igreja de Madre de Deus, popularmente conhecida com o nome de São Paulo. É evidente que a grande maioria das igrejas que hoje encontramos em Macau não corresponde às edificações originais, pois essas eram provavelmente construídas em madeira e outros materiais bastante perecíveis, como as cerâmicas e pasta de papel nos interiores. A alvenaria de pedra nem sempre era utilizada. O emprego desses materiais perecíveis fazia com que aquelas edificações fossem altamente vulneráveis em relação aos agentes naturais de desgaste. Todavia, a Igreja de Madre de Deus, mais conhecida hoje por Ruínas de São Paulo, constitui exceção. Concebida pelo arquiteto e matemático Carlos Spínola, jesuíta genovês, o início da sua construção data de 1602. Porém, a sua magnífica fachada em granito só viria a ser elevada em 1630. Para alguns, o tipo de fachada da Igreja de Madre de Deus é fenómeno puramente ibérico, vulgarizado pelo nome de fachada retábulo, que igualmente poderemos encontrar em muitas construções religiosas em Portugal, Espanha, Filipinas e no continente latino-americano. Para outros, o seu frontispício revela grande inspiração nas igrejas milanesas da segunda metade do século XVI, com a estranha e pouco habitual divisão quádrupla da fachada, como a da Igreja de Santa Maria dei Miracoli. Tanto nesta fachada como na da Igreja de Madre de Deus, transparece um certo maneirismo de Michelangelo. No entanto, num ponto parecem estar todas de acordo. A Igreja de Madre de Deus é um eloquente exemplo da arte contra-reforma e embaixador número 1 da arte sacra local, no apogeu do seu desenvolvimento, quando Macau atravessava o seu período áureo na nevralgia da rota comercial da seda, nos finais do século XVI e no primeiro quartel do século seguinte. Um outro grande momento plástico da produção arquitetónica cristã macaense é, sem dúvida, a Igreja de São José, contígua ao seminário do mesmo nome. Esta igreja, inaugurada em 1758, apresenta uma fachada ondulante, com salientes cornichas que repousam em discretas pilastras de secção retangular. O conjunto equilibra-se bem, é estilisticamente coerente e revela manifesto bom gosto nos seus detalhes ornamentais. É um bom exemplo macaense de barroco tardio, igualmente presente no seu excelso interior. Esta igreja inscreve-se numa planta em cruz grega, fenómeno raro na arquitetura macaense, assim como é também a sua cúpula hemisférica. Esta possui inúmeras aberturas nos seus caixotes, por onde entram cintilantes feixes de luz. Foi a primeira a ser construída em Macau e também uma das pioneiras na China.
O interior da igreja apresenta alguns motivos classicizantes, típicos do século XVIII. O altar-mor encontra-se bem guardado por fortes colunas salomónicas e impõe-se visualmente, porque os eixos perspéticos o privilegiam. A arte sacra não produziu apenas peças arquitetónicas. Outras artes foram também desenvolvidas, como a pintura, a escultura, a prataria, etc. Inicialmente, as pinturas e esculturas eram importadas de Portugal, Espanha e Itália, com destino a Macau e ao Japão. A pouco e pouco foram surgindo escolas e ateliês com aprendizes japoneses, chineses e macaenses, orientados por jesuítas e outros religiosos no Japão e em Macau. As estátuas em bronze da Virgem, do Menino Jesus e dos Santos Jesuítas, os relevos da fachada de São Paulo, o tabernáculo ou charola da Igreja de São Domingos, são testemunhos concludentes da existência de escolas de arte sacra em Macau, já nas primeiras décadas do século XVII. Os mártires de Nagasaki, a Pietà e outros óleos aparecem também ter sido obra de escolas locais, assim como algumas esculturas e muitas imagens de Cristo em marfim, o alto relevo em granito da Virgem da Misericórdia, etc.
Do edifício original do século XVI, a capela e convento, nada resta nos dias de hoje. A atual construção data do século XVIII e, estilisticamente, enquadra-se bem nessa época. A sua fachada barroca, embora não tão erudita como a da igreja de São José, apresenta uma composição muito simples, mas bela. 3 tramos são separados por pares de colunas. Um tramo central, com 3 andares, e os laterais, com 2, interligando-se com um paramento de silhuetas curvilínea. O tramo central é rematado por um frontão triangular e, lateralmente, a fachada termina com pares de colunas, coríntias sobre jónicas, encimadas por urnas. O seu interior é composto por uma nave central e 2 laterais, de planta retangular e abóbada de berço. A entrada para a Capela-Mor está guardada por um grande arco, ladeado por altares e capelas laterais. O altar-mor, reforçado por colunas salomónicas, guarda um belíssimo tabernáculo ou charola filigranada em prata, muito provavelmente por artistas locais em 1683. Elegantes colunas de minucioso trabalho decorativo suportam uma cúpula coroada por pequenos pináculos de dinâmica movimentação. Esta charola é como que uma miniaturização de um campanário ou de um monumento religioso. Sem dúvida, uma obra máxima da especialidade em Macau. A igreja de São Domingos, tendo embora sido por diversas vezes restaurada e renovada, o interior mantém ainda, no seu geral, aquela ambiência característica do barroco que se praticava em Macau no século XVIII.
A igreja de Santo António, originalmente do século XVII, foi profundamente alterada. O atual revestimento das suas fachadas, marmorito áspero, mais conhecido pelo nome de Shanghai Plaster, destruiu completamente a fisionomia do edifício. Muitos pormenores ornamentais em pedra e em boço foram eliminados e outros colocados por cima. Ornamentos esses completamente alheios à traça original. No entanto, em termos gerais, é normalmente aceito que a composição do seu alçado principal mantém o mesmo esquema da primeira edificação. Fachada retangular, encimada por um frontão triangular e uma torre cimeira. O seu interior, de uma só nave, com a capela-mor ladeada por duas capelas laterais, são testemunho típico da época. A cruz de granito que está implantada no seu adro é contemporânea da igreja original e é datada de 1638. A igreja de São Lourenço provavelmente mantém a sua traça original do século XVI de uma nave, sob a influência dos padres jesuítas. Mas a decoração do exterior e do interior da igreja é neoclássico, com uso de colunas clássicas. Um dos mais importantes colaboradores na renovação foi o arquiteto maquense Augusto César de Abreu Nunes. A igreja de São Lourenço já existia no ano de 1605. As duas torres e o portal são possivelmente originais. No entanto, o edifício atual é, no seu essencial, produto do gosto classicizante da era oitocentista. Tão evidente se torna a utilização exaustiva de elementos neoclássicos e até na própria organização espacial do templo. Com efeito, sob a influência francesa, nos alvores da época napoleónica, a pintura, a escultura e a arquitetura religiosas desenvolveram-se sob preceitos estéticos do neoclassicismo, que, em Macau, encontrou eco nas primeiras décadas do século XIX. Muitos exemplos da arte sacra poderiam ser aqui mostrados. Todavia, os contemplados neste programa são significativos. Lamenta-se também a destruição no nosso século de vasto património religioso, mormente aquele que, por impreparação cultural e mau gosto dos responsáveis pelas obras de restauro e renovação, aplicaram critérios estilísticos, metodologias históricas, técnicas e materiais construtivos
inadequados, às vezes até absurdos. Entre tantas igrejas vitimadas, a da Sé deve ser o caso mais doloroso.